proprietária, CEO, ADM e o diacho A4 da estante da altura. Hoje eu vou contar para vocês como eu publiquei meu primeiro livro. E esse como eu publiquei meu primeiro livro é uma história de um sonho que Deus realizou. Porque se você não sabe, minha querida, eu sou evangélica. E você sabe que a pessoa que ela é evangélica, ela vive falando de Deus. Eu normalmente falo de novela, mas isso aí é outra coisa. Mas tem uma parte de mim que fala só de Deus. Então, eu achei apropriado contar essa história. Apropriado não, eu achei que seria interessante contar pra você como foi que aconteceu esse sonho que se realizou. E aí eu vou panfletar Jesus aqui pra você. Vou panfletar, né, minha querida? Porque não foi sozinha que eu consegui esse negócio, não. Foi com a ajuda divina. Esse aqui é o meu sonho realizado. O livro A Praia do Farol Velho. E eu vou contar pra vocês como tudo isso aconteceu. E o que Deus tem a ver nessa história. Que ele, né, como foi que esse livro surgiu na minha vida. Como tudo começou. E onde Deus se meteu no meio dessa história. E tornou real tudo isso que eu sonhava. Então vamos lá. O livro A Praia do Farol Velho surgiu pela primeira vez dentro do meu coração no ano de 2017. Foi um dos livros que eu escrevi nesse ano, porque eu escrevi 3 livros nesse ano. Um deles está disponível no Wattpad com o nome Uma Esposa para Edmundo. Você pode ler esse livro lá, ele está completinho. Foi um dos livros que eu escrevi em 2017. Além desse livro, tem outro que foi publicado recentemente, As Filhas de Helena. E o terceiro livro foi esse aqui, A Praia do Farol Velho. E eu lembro que eu escrevi A Praia do Farol Velho no mês de julho de 2017. Eu lembro que foi uma coisa meio que despretensiosa, pra você ver como que as coisas acontecem, né? Naquela época eu não tinha um computador como esse, só que a tela desse computador não tava funcionando mais. Então eu coloquei a tela da televisão, eu colocava um cabo pra fazer a conexão com a televisão pra que houvesse, né, a tela do computador, né? Eu usava pra escrever, pra você ver. Olha a dificuldade, cara. Mas eu queria porque queria escrever essa história. E eu lembro que o primeiro rascunho de A Praia do Farol Velho foi escrito dessa maneira, todo no mês de julho. Esse livro que vocês estão vendo aqui, ele foi escrito em 30 dias. Foi revisado depois de muito tempo, óbvio, mas foi escrito o primeiro rascunho dele em 30 dias. Toda a história foi escrita em 30 dias. E nesse estado, usando um computador que era só o teclado e a tela emprestada da televisão. E aí eu lembro muito bem que eu comecei a querer publicar esse livro e levar para algum lugar. Enviava esse livro para várias pessoas, vários concursos, na verdade. Concurso de literatura, concurso para publicação de livro, e nunca dava certo, nunca dava certo. Eu tentei essas várias vezes publicar esse livro, mas não funcionava, porque é muito difícil, gente, muito difícil lerem o seu livro e acharem que é bom o suficiente. E aí você fica com aquela coisa na sua cabeça, ai, será que meu livro é bom mesmo? Será que não é? Não, gente, o teu livro é bom. O problema é que as pessoas têm visões diferentes das coisas. Não quer dizer que sua obra seja ruim, né? Depende, tem umas histórias aí que são só Jesus na causa. Mas aí, no caso, não vem o caso. Meu livro é bom porque foi eu que fiz e eu avalio e é bom. Eu lembro também que o final dele me custou muito. Para eu descobrir como seria o final desse livro, eu estava fazendo uma viagem pro interior, dentro do carro, a gente fez essa viagem à noite. E tava um céu muito estrelado, muito bonito. E eu pensei, e aí eu consegui pensar no final, nessa estrada, o caminho de Benevides, que é uma das cidades do interior aqui do Pará. E nesse caminho, olhando o céu estrelado, eu pensei no final da história e consegui. Então esse final aqui que vocês vão ler no livro, né? É um final que foi pensado nessa estrada, nessa viagem. E depois que eu terminei de publicar o livro e enviei para vários lugares, nunca dava certo, o livro nunca era escolhido. E todas as vezes que havia uma recusa, ou que as pessoas diziam, ou que as editoras diziam que não era bom, ou que não servia para o propósito deles, eu ficava muito triste e largava de mão o livro. Largava de mão a história e a ideia de publicá-lo. Então entra Deus nessa história. Por quê? Tudo que eu faço naquela época também, né, hoje em dia também, é apresentar as coisas para Deus. Então eu peguei o livro e falei para Deus, olha, eu quero muito publicar essa história, mas eu não consigo. Mando, mas não dá certo. Não é que eu não apresentasse na hora, né? Ai, Deus abençoa aí o negócio. Não, eu fazia, eu apresentava, só que nunca dava certo. Então eu coloquei na mão de Deus, Senhor, só tu pode realizar esse sonho, literalmente, só ele podia. E aí, então aconteceu isso. O livro estava nas mãos de Deus, através de uma oração. Eu não lembro bem como foi. Com certeza Deus no dia do juízo final vai lembrar, olha, naquele dia, naquela noite, você pediu por esse milagre.
entendeu? E deu certo. E aí, eu não lembro bem, eu só sei que foi numa oração pela madrugada, eu apresentei esse livro, essa história, que ainda não tinha esse nome, A Praia do Farol Velho. O primeiro nome dessa história foi muito ridículo, se chamava A Praia de Julho. Nada a ver. Da onde que veio isso? Mas tudo bem. Ainda bem que eu mudei pra Praia do Farol Velho, né? Então, eu apresentei pra Deus, apresentei essa história pra Deus, deixei na mão dele. Falei, Senhor, então, tá nas tuas mãos, o Senhor vai realizar. E eu lembro bem que Deus usou uma pessoa pra dizer que havia uma pessoa dentro da casa do Senhor, lá da igreja, que Deus queria realizar um sonho dessa pessoa. Essa pessoa apresentou um sonho pra Deus e que Deus iria realizar esse sonho. Eu levantei minha mão e a pessoa que havia Deus mostrado, né, tinha esse sonho que Deus iria realizar, era eu. E só eu sabia que era livro porque eu não contei pra ninguém que eu queria publicar esse livro de uma forma formal, ou seja, através de uma editora. E foi o que eu pedi pra Deus. Passou-se alguns meses e eu tentava mandar para várias editoras e continuava dando, eu acho que foi mais ou menos mais de 12 rejeições de todo tipo de editora que você imagina. Tem editora que se você não tem um agente, você não consegue publicar o seu livro. Olha que louco. E eu não tinha gente, como é que uma pessoa que está começando no trabalho como escritor vai conseguir publicar o seu livro se é preciso que ele tenha um agente, precisa que tenha conexões com... Sabe, é por isso que a gente só vê nas editoras mais famosas livros lá de fora, porque são pessoas que já têm um espaço no mercado. Mas como é que chegaram lá? Alguém abriu uma porta para essa pessoa chegar lá em cima, né? E eu vejo aqui que as grandes editoras daqui não têm essa visão de olhar para um diamante bruto, sabe? Eles já querem lapidado para vender. É muito complicado. Mas eu não perdi a esperança, continuei mandando. E eu lembro que foi num período muito conturbado, né, familiar, foi a perda de um familiar nosso. Foi nesse período de perda que o meu livro foi escolhido por uma editora através de um projeto de pequenas tiragens. Eles escolhiam livros, né, de pequenas tiragens, livros de potencial de publicação, escolhiam as pessoas e faziam uma pequena tiragem deles. E era o que eu queria naquele momento. E foi muito mais barato do que eu financiar tudo, muito mais complicado. E por essa editora foi muito mais barato para mim. Mas ainda foi muito caro, de certa maneira, porque eu não tinha como pagar tudo relacionado ao livro. Eu não tinha nada para pagar, mas era muito mais barato. Porque tinha editora que era tipo assim, 7 mil reais pra você publicar um livro. 7 mil reais, menina, eu dava numa viagem pra viajar, pra conhecer um lugar. Eu falei, não vou dar 7 mil reais pra coisar um livro, nem se eu tivesse, entendeu? Não dava. Então eu apresentei pra Deus. Deus, aí eu fui escolhida pela editora, a editora me escolheu meu livro, quer publicar em pequenas tiragens o livro, e aí? E agora, como é que eu pago a parte que eu tenho que comprar? Não tem como, Deus. Eu apresentei para Deus novamente. E agora, o que a gente faz? Porque o senhor disse que ia realizar o sonho. Realmente, não demorou muito tempo, uma editora aceitou o livro. Tá, legal. E agora, como é que eu faço para pagar a parte que eu tenho que pagar? E a outra parte é eles que resolvem. E eu falei, e agora, Senhor, pelo amor de Deus, cara? E aí, eu orei ao Senhor e Deus me deu uma luz. Ele disse, faz uma vaquinha. Só que fazer uma vaquinha não foi uma coisa fácil pra mim, porque eu não gosto de pedir as coisas. Então, me custou muito. Então, Deus falou pra mim, aí, você tem que abaixar o seu orgulho, ser mais humilde e admitir que você precisa da ajuda de outras pessoas pra poder realizar esse sonho. E essas palavras de Deus pra mim parece assim que foram um tapa na cara, sabe? Falei, ai, nossa, pra eu realizar meu sonho eu não tenho como fazer isso sozinha. Então, eu pedi ajuda. Em poucos dias, acho que menos de 10 dias, toda a quantidade que eu precisava para a publicação do livro foi doada. Poucos dias. Amigos, pessoas de outros países, amigos de outros países mandaram uma quantia para ajudar e deu tudo certo. Eu consegui o valor. Só que eu precisava de uma pessoa também para revisar o meu livro. E eu consegui a pessoa para revisar o meu livro, uma senhora muito atenciosa lá do Rio Grande do Sul. Ela revisou todo o meu livro, deu tudo certo, o livro foi revisado, estava tudo pronto, e então veio uma parte que a gente não imaginava, que foi que que o livro foi enviado algumas horas antes da publicação do dia do evento que iria ser o de lançamento do livro. E acontece que a gente teve que pagar uma certa quantia para poder pegar os livros no aeroporto, né? E esse valor, ele foi de surpresa pra gente, né? Então nós tivemos essa pequena problema, e eu falei, nossa, e agora? De onde vai vir o dinheiro? Rapidamente nós conseguimos o dinheiro, mais uma vez, de forma miraculosa, esse dinheiro apareceu, porque foi uma coisa que a gente não imaginava que iria acontecer, né? Essa necessidade de pagar.
esse dinheiro a mais. E aconteceu, e graças a Deus, eu não lembro bem como, mas parece assim que caiu do céu o valor, sabe? Parece que Deus sabia que ia ter um contratempo, entendeu? Então, o contratempo veio, mas Deus já tinha chegado com a resposta antes. E a gente conseguiu tudinho. Quando eu olho para trás, eu lembro todo o caminho que foi percorrido para que esse livro fosse publicado. Eu falo, nossa, caramba, como que Deus ajudou em tantas coisas, sabe? Teve o dia da publicação do meu livro. Meus amigos estiveram lá, parentes de amigos, e eu lembro bem que o pai de uma das minhas amigas, né, ele se ofereceu, né, e ele foi um fotógrafo, né, um fotógrafo oficial desse evento, e eu fiquei muito feliz porque eu tenho fotos profissionais, né, tiradas por um fotógrafo de verdade, né, que trabalha com isso. Então tudo foi feito de maneira, como é que a gente diz? Com ajuda, com o apoio das pessoas. Então foi como se foi um sonho. Um sonho, quando ele se realiza na vida de alguém, ele se realiza de maneira perfeita. Então você fica pensando assim, como é que meu sonho vai se realizar? Será que vai dar certo como deu o seu? Se a gente colocar na mão de Deus, dá. Por incrível que pareça, dá muito certo. Tenho testemunho vivo disso. Toda a experiência foi muito mais importante do que fazer o livro de verdade. Tornar o livro real, ter o livro nas minhas mãos, era uma coisa, um sonho meu. E muitas vezes eu visualizava isso na minha mente, no meu coração, eu visualizava como seria ter o livro comigo. E eu tenho sempre ele na minha cabeceira, perto de mim, em qualquer momento. Esse é um livro, esse daqui é muito especial. Esse é o livro que fica comigo o tempo todo, porque esse livro é o livro que eu dediquei para minha avó. Ela comprou o meu livro no dia do evento e ela participou dessa festa. Foi a última festa que ela participou, né, com todo mundo. Depois ela faleceu. Mas esse livro aqui é muito especial, eu tenho esse livro comigo, porque foi o livro que eu escrevi pra ela, eu dediquei pra ela. Então é o livro que fica comigo na minha cabeceira. Além de tudo isso, né, o que tem a ver Deus nessa história? Será que eu conseguiria de outra maneira, sem a ajuda de alguém, se eu não colocasse na mão de Deus, não se realizaria? Se é isso que você quer dizer? Não, eu tô querendo dizer que não tem como sonhar sozinho, por exemplo. Não tem como você achar que sozinho você vai chegar em algum lugar. Você vai precisar de ajuda, cara. Você vai precisar de alguém que segure na sua mão, que diga vai dar tudo certo. Porque no meio do caminho tem sempre alguém que diz que não vai dar. Então, as pessoas que dizem que não vai dar, parece que elas gritam no nosso ouvido dizendo não vai dar certo. As pessoas dizem, parece que é uma música grude, chiclete, que nem essas do TikTok. A voz de quem põe para trás os nossos sonhos é muito mais pesada, muito mais insistente, martela mais na nossa cabeça do que a palavra de incentivo de alguém. E eu tinha uma pessoa que fazia isso por mim. Uma pessoa física, uma pessoa espiritual. A pessoa física era um amigo meu, que todas as vezes incentivava o meu trabalho. Até hoje eu sempre falo isso pra ele. E eu digo sempre isso pra ele porque ele me deu um livro. No meio desse caminho todo, dessa jornada toda que eu contei pra vocês, ele me deu um livro e esse livro me ajudou muito a melhorar a minha escrita. E é por isso que esse livro saiu e foi escolhido, porque o aprendizado adquirido através do livro de estudos que ele me deu me ajudou a escrever melhor esse livro, reescrevê-lo melhor, editá-lo melhor e editar meus futuros livros, né? Então, além dessa pessoa física que me ajudou bastante, teve a pessoa espiritual, que foi Deus. Porque durante o caminho, teve muito momento que eu disse, ai, não quero mais esse livro, pá. Dá vontade de jogar fora o sonho, mas Deus não deixava. Ou não dá para mensurar quantas vezes eu orei chorando, pensando que não ia dar certo. E aí, de repente, na oração, Deus incentivava, numa palavra, num louvor, numa palavra profética de alguém usado por Deus, dizendo que ia dar certo. Então eu fui aos trancos e barrancos, subindo a montanha, ao alvo que era o meu sonho, o desejo do meu coração, até que ele se realizou e o livro está aqui nas minhas mãos. Então, essa é a história, como esse livro, que é na verdade um verdadeiro milagre de Deus, porque como é que pode uma pessoa não tem conexões, não conhece fulano, ciclano, beltrano, chefe de uma editora para publicar o seu livro, não tem 7 mil reais para pagar uma editora de renome para publicar o seu livro, não tem recurso financeiro para fazer propaganda de livro, conseguir publicar um. Só Deus consegue fazer uma coisa como essa. Então essa é a história do livro A Praia do Farol Velho, de como esse milagre aconteceu.
de como esse sonho se realizou. Por isso que eu acredito no meu sonho, porque se isso aqui se realizou, qualquer outro sonho pode se realizar. O meu sonho se realizou, o seu também pode se realizar, isso se você acreditar e colocar na mão de Deus. Se você colocar na mão de Deus os seus sonhos, eles se realizam. Porque não tem como uma coisa que Deus determina para acontecer na nossa vida não acontecer. É impossível. Tem uma coisa que é impossível, é que algo que Deus determinou não aconteça. Porque Ele é sempre fiel com as suas palavras. Então essa é a história desse livro aqui. Como ele surgiu, como ele se tornou um sonho e como esse sonho se realizou. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês deem o seu like nesse vídeo. Mande para alguém que está querendo realizar um sonho, ainda não realizou, não conseguiu ainda, tem, sabe, essas palavras contando essa história de como tudo aconteceu. Incentive alguém a acreditar no seu milagre. Põe na mão de Deus que Deus resolve o resto. E confia, né? Confia que Deus vai resolver tudo. Pode não ser na hora e no momento que a gente pensa que vai ser, mas vai acontecer. Então a gente tem que ter esperança, né? Compartilhe com as pessoas, mande para aquele seu amigo que sonha em escrever um livro. Pois é, menina, vai lá, põe na mão de Deus, que Deus é especialista. Deus é o agente literário seu, ó. Que maravilha, Deus é o agente literário da sua vida. Deixa ele publicar o teu livro. Deixa ele fazer a tua história ser como a história de José, por exemplo. Superação e vitória. Então é isso. Até mais.